rodando. E você, Dai? Eu estou lendo 12 dias para atualizar sua vida. Estou lendo 5 desafios de um líder. Que isso eu faço mais por causa do trabalho. Sim. E fora isso, eu leio a Bíblia. Que é um livro. Não deixa Boa, de ser. boa. Não, E são esses. Topíssimo. E assim como vocês, eu também estou lendo, né, gente? Que tem que ler. O que eu estou lendo é esse aqui. Eu trouxe ele hoje para vocês verem. A Ciência de Ficar Rico. E não tem como não, irmãos. Pai de 2 meninos tem que ficar rico. Tem como ser pai de 2 pobres, não. E a gente ainda pretende ser 4, né? A gente pretende mais 2. Esse livro aqui, ó, o interessante é que o autor, ele não tem... É um cientista qualquer, só que à medida que você vai lendo os capítulos, a ciência que ele traz de ficar rico, ele chama, ele fala que você tem que se aproximar, conversar e dialogar e colocar, vamos dizer assim, as suas ânsias sobre, ele chama de substância amorfa. Aí se vocês adivinharem o que é isso? Amor. Substância amorfa. Quando você vai ler, basicamente ele está se referindo a Deus. Mas como ele não tem compromisso com o Evangelho, ele arruma outro nome para colocar no lugar. E ele fala que um dos princípios básicos da ciência de ficar rico é a gratidão. E uma das coisas que a gente mais aprende, os ensinamentos de Jesus é o quê? Seja grato em meio às lutas, seja grato em meio ao sofrimento. O interessante, o que mais me chamou a atenção nesse livro foi isso. Que o autor, eu não sei se ele tem essa percepção, mas ainda que ele não tenha, ele ensina que um dos princípios básicos da ciência de ficar rico é se aproximar de Deus e colocar diante deles os seus planos. Interessante, né? Isso aqui também é interessante, que é igual na época que a gente fazia seminário, a professora nossa contou uma história que ela falou que há muito tempo atrás os filósofos gregos, eles faziam suas dissertações, seus aprendizados através de observação. Então um dado filósofo, não vou lembrar o nome agora, ele queria entender o nascimento, a origem, né, do ser humano, e ele observou milhares de nascimentos. Irmãos, ele chegava a ficar sem tomar banho, sem comer, só observando, nascimento por nascimento. A conclusão que ele chegou depois de observar milhares de nascimentos foi: um ser, para nascer tão perfeito desse jeito, só pode ser inspirado num ser superior. O cara chegou na mesma conclusão que a Sagrada Escritura trouxe para nós, sei lá, 3.000 anos depois. Esse cara nunca teve acesso à Escritura. Ele chegou à mesma conclusão, que é aquilo que a gente fala. Deus, ele se revela na natureza, ele se revela em tudo. A pessoa, apenas observando o nascimento, ela viu que nós somos inspirados em um ser superior. E por aí vai. A observação é uma ferramenta científica, né? Era que os antigos filósofos, que eram os cientistas da época, usavam, né? Platão, Sócrates, Aristóteles, Pitágoras. Exatamente. Através de uma ferramenta científica, foi constatado que a Sagrada Escritura já traz para nós. Então, irmãos, só que antes de eu passar para a homilética, eu queria fazer com vocês uma breve análise de um texto, usando a hermenêutica. Aí a gente vai fazer junto, vai ser co-participativo, até mesmo para ver se vocês pegaram o conteúdo, se está tudo certinho, para a gente enraizar o que foi estudado e já passar para o próximo tema. É texto da Bíblia. Isso, texto bíblico. O que eu escolhi foi o texto de Mateus, no capítulo 6, podem abrir aí, versículo 19. Aí, assim, nós vamos fazer, como eu estou falando, uma análise simples e rápida, para que a gente possa só enraizar o conhecimento mesmo. Muitas das análises hermenêuticas que vocês terão que fazer na hora que vocês forem ler o texto e preparar o sermão de vocês, eu já fiz previamente. A gente não vai fazer muito aprofundado, até mesmo para não tomar muito tempo. Aí vamos lá, Mateus 6, versículo 19. A primeira coisa que a gente deve fazer, o que eu falei com vocês? Quando vocês vão começar, vocês vão pregar no livro de Mateus, qual que é a primeira orientação que foi dada aqui? Ler. Ler
no mínimo o capítulo todo, certo? Então, quando você vai ler o capítulo 6 de Mateus, você vai ver que é um capítulo que fala majoritariamente sobre o cuidado com os pobres. E quando você lê o capítulo 6 de Mateus e faz a análise e vai então, como foi dito, você leu o 6, você viu que ainda falta alguma coisa para encorpar mais? Você vai ler o 5, o 4, o 3, até você chegar na informação correta, devida, que você precisa para pegar o seu sermão. Quando você vai fazer essa análise, você descobre que o capítulo 6 ele está dentro do Sermão da Montanha. Que são os capítulos 5, vou colocar aqui, 5, 6 e 7 de Mateus. Aí vamos lá. Vamos começar. Olha só para você ver, como uma análise básica, o tanto de informação que a gente já tirou. A gente já sabe que o capítulo 6 ele vai falar majoritariamente de esmola. A gente sabe que ele se encaixa dentro do Sermão da Montanha. O sermão é o quê? Ensino. Como nessa parte do ensino, Jesus não está profetizando e não está falando de escatologia, como que se interpreta o ensino? Vai se interpretar como se fosse uma narrativa, como se fosse um evangelho, ou seja, de forma literal. Não há assim, irmãos. Sejam piedosos no que eu vou dizer. É igual eu disse, se o Espírito te deu a mensagem e tal, é uma coisa. Mas no momento que você senta para preparar, não há possibilidade de você interpretar capítulo 6 de Mateus como algo profético, como algo poético, como algo, digamos, alegórico. Não pode. Você tem que interpretar de maneira literal o texto. Essas são as análises prévias que você tem que fazer antes mesmo de começar a montar o seu esboço, que é o que nós vamos ler em homilética. Até aqui está tudo certo? Então vamos ler lá, verso 19. Eu vou ler, vocês leem comigo. Não ajunteis tesouro na terra, onde as traças e as ferrugem os destroem, e os ladrões arrombam as casas e o furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam e nem furtam. Aonde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Agora vamos lá. O que vocês entendem desse texto? Antes da gente fazer a análise histórica, a análise literária mais aprofundada. Pode falar, gente, sem vergonha, sem nada. Aqui a gente está aqui para aprender. O texto está falando sobre o nosso coração, né? A gente precisa focar na nossa salvação, naquilo que é o nosso futuro, que é a salvação, a nossa vida eterna, porque tudo que nós temos aqui na terra vai passar. E o que está depois daquele é eterno. Então é o que a gente precisa de fato cuidar. Alguém tem mais alguma coisa a colocar? Eu também tenho mesmo essa visão que a minha esposa falou, que a gente, tipo assim, ter as coisas igual casa, carro, é necessário para a gente ter no dia a dia, mas a Bíblia está falando para a gente não gastar a nossa vida em prol disso, ficar preocupado só com isso, mas sim buscar acumular o nosso tesouro no céu, ou seja, regar a nossa vida espiritual, buscar a santidade e a intimidade com o Senhor. Interessante. Coloquei aqui os pontos principais do que vocês disseram. E é um conceito aqui também que a gente aprendeu lá no seminário, que eu vou trabalhar com vocês, é que quando você faz a análise hermenêutica, histórica do texto, você costuma encontrar o que o professor lá chamou, e eu achei interessantíssimo. Ele fala que você costuma encontrar pepitas de ouro dentro do texto. O que é isso? Que são informações que talvez
o macro do texto não vai dizer, mas que são importantes e que pode transformar a nossa percepção. Uma grande pepita de ouro que a gente tem, eu vou citar um exemplo antes de mostrar essa aqui, uma grande pepita de ouro que a gente tem e que ninguém se atenta, está lá na história de José. Quando eu falo com vocês de José, vocês vão pensar, governador do Egito, separado por Deus, fugiu da mulher de Potifar, foi invejado pelos irmãos, não sei o que, ele tinha sonhos, revelações, não é bacana isso? Só que o que eu acredito que seja um dos pontos principais, quiçá o mais importante de tudo que José ensinou, foi esse aqui, ó, guardar 30% de tudo que você tem. Quase ninguém, irmãos, se atenta para esse detalhe e muito menos aplica. Lembrando que foi isso aqui que fez com que o José fosse um dos principais governadores do Egito e que fizesse com que o Egito não passasse fome. Ele ensina, né? Foi assim que ele passou pelos 7 anos de quê? Esse todo mundo lembra. 7 anos de fome. Vaca magra que eles chamam, de 7 anos de fome. Foi o quê? Ter guardado 30% de tudo que ele ganhava. Irmãos, hoje eu não vou saber, mas na época que eu fazia seminário, a estatística que a gente tinha é que dentro do universo, digamos assim, cristão, 90% dos divórcios eram causados por problemas financeiros. Aí eu te pergunto, se isso aqui fosse mais bem explorado, quanto que a gente ia diminuir dessa estatística aqui? É o que a igreja às vezes não se atenta. Aí o casal chega com problema, faz jejum, faz oração, faz não sei o quê, mas tem que olhar a raiz do problema, porque às vezes não, 90% dos casos, o problema era financeiro. Então, dentro do ministério de José, né, digamos assim, a principal pepita de ouro é guardar 30% do que ganha. É óbvio, eu não vou ser hipócrita aqui, que nos dias de hoje, com a inflação que a gente tem, porque na época do Egito não tinha inflação, né, irmãos? Com a inflação que a gente tem hoje, guardar 30% torna-se algo até utópico. Mas por que não guardar pelo menos 5%? Eu não vou ser muito ousado, não. Quem aqui guarda 5% do que ganha? Você não está seguindo um dos princípios de José. Forte isso, né? Agora nós vamos para a pepita de ouro do nosso texto. Que é o quê? Quando você vai fazer a análise mais aprofundada desse texto de Mateus, dentro do contexto histórico, usando a ferramenta hermenêutica, existe um grande historiador que ele é muito famoso porque ele estudou exaustivamente a história do povo judeu. E como vocês já sabem, Jesus, seus discípulos e os contemporâneos ali da época eram judeus. Então, irmãos, esse historiador deixou para nós um dado importantíssimo. Aqui, ó, quando ele fala, não ajuntais tesouro na terra. Isso aqui é Jesus ensinando aos judeus. Por que ele disse não ajuntais tesouro na terra? Porque na época de Jesus, e quando você faz a análise, igual eu estou falando do contexto histórico, você descobre que aonde Jesus vivia estava sendo dominado pelo Império Romano. Então eles viviam uma era de caos social. O povo judeu, na era do caos social, eles tinham o costume de guardar os seus bens, eles deixavam de guardar no banco, eles colocavam os seus bens em caixas e latas, cavavam na terra e colocavam lá, tampavam. E assim que eles costumavam guardar o seu dinheiro. E aí, Jesus fala, não guardai os tesouros na terra. É sobre isso que ele está se referindo. Sobre o povo enterrar literalmente o dinheiro no chão. Porque às vezes eles enterravam, vinha ladrão, desenterravam e saqueavam. Ou, quando enterravam em latas,
a traça que vinha ali corroía tudo que eles tinham enterrado ou estragavam, porque na época não era só dinheiro, também tinha o que chamavam de especiarias que poderiam ser trocadas, essas coisas. Tecidos, né? Tecidos, tudo isso eles guardavam. Porque em época de caos, você deixou seu dinheiro no banco, o Império Romano tomava conta do banco e levava. Você perdia tudo. Então, olha aí, ó, aqui está mais um ponto importante. Ele fala, não ajuntais tesouro na terra, mas ajuntais tesouro no céu. Aqui o ponto importante que nós vimos. O capítulo 6, majoritariamente ele está falando de quê? Eu não anotei aqui, mas eu falei. Ajuda aos necessitados. Ajuda aos necessitados. Aí é que está. Esse mesmo historiador, irmãos, ele fala que era costume do povo judeu, quando dava esmola ao pobre, eles falavam que estava ajudando tesouro no céu, porque ele ajudou os necessitados. Então, irmãos, nesses dois versículos, basicamente o que Jesus está falando é o que? Não desperdice a sua riqueza, não desperdice o seu bem material, mas utilize ele para ajudar os necessitados. Ele não está falando para você não ser rico, ele não está falando para você não ter bens, ele não está falando para você não guardar dinheiro, ele está falando para você não desperdiçar o seu recurso. Interessante, né? Essa é o que eu digo que é a pepita de ouro desse texto, que é quando Jesus ensina a não desperdiçar, mas sim ajudar os necessitados. Naquela época, o desperdício era enterrar o dinheiro na terra e o ladrão roubar ou a ferrugem comer. O que é o desperdício nós hoje em dia? Na época que eu fazia seminário também, irmãos, um professor meu, vou dar esse exemplo, trouxe um dado que me deixou aterrorizado. Isso há mais ou menos uns 7 anos atrás, hoje eu não sei, acredito que está até pior, mas esse dado que ele trouxe é que cristãos, aí vocês vão cair da cadeira, gasta mais com shampoo para cachorro do que com missões. E aqui eu estou falando de cristão. Eu não estou falando de quem não professa o evangelho, não. Isso aqui, ó, é Mateus 6,19 na nossa vida hoje. Aqui, ó, se Jesus estivesse aqui, ele ia falar: para de comprar shampoo para o seu cachorro. Tem missionário precisando de dinheiro no campo. Esse é um exemplo do desperdício dos nossos bens hoje. Por quê? Por quê, irmãos? Não que você pode muito bem dar banho no seu cachorro com detergente de lavar vasilha. Não faz diferença nenhuma. E aí, sei lá, o shampoo para cachorro é o quê? 20 reais? 20 reais no campo missionário é muita coisa, irmão. Muita coisa. Eu lembro quando fazia seminário, esse mesmo professor falou: gente, se vocês acham que 20 reais é pouco, manda. Porque o pessoal lá precisa muito. Se você tiver 5 reais, manda. Aqui, faz total diferença. Bom, quanto que deu o valor daquela vez? A gente foi lá na West Union, eu transferi R$4.500. Quanto que deu em rupias lá no Nepal? Que foi usado na construção da casa daquela pessoa, da família que perdeu a casa lá. Não deu para construir uma casa. O valor em rupias eu não sei não, mas era 5 mil alguma coisa, deu para construir uma casa. Aí vocês Se não me engano, deu 100 e poucos mil na época. Era muito dinheiro. 100 mil reais, imagina. Vocês verem. Então, isso aqui, a gente fez a análise, igual eu falei, de um texto pequeno. Irmãos, quando você vai fazer a análise de um livro inteiro, de um capítulo inteiro, é muita informação importante que você extrai. E é uma coisa que muda completamente a perspectiva de sua vida. Por quê? Você olha para um texto desse aqui, você para de enxergar que você não pode ser rico, que você não pode querer correr atrás de bens, e começa a enxergar que você pode ter bens, você só não pode desperdiçar. Jesus só não quer que você desperdice o seu bem. Ele quer que você use ele de forma proveitosa. Não só nas missões, como na própria igreja local, como ajudar. Você tem uma pessoa na sua rua que está precisando de uma cesta básica. É ajudar.
Basicamente, irmãos, a análise hermenêutica, dentro daquilo que a gente falou, né, que eu trouxe para vocês, da tríade hermenêutica, que é a análise teológica, histórica e literária, desse texto é isso. E fazer igual eu estou falando, igual a gente sempre está conversando, fazendo a análise básica. Olha o tanto de princípio, o tanto de coisa que a gente já tira do texto. É isso aqui que vocês têm que fazer antes de chegar para o sermão. Porque isso aqui, irmãos, dá para vocês conteúdo, dá para vocês informação, dá para vocês volume de informação para você ensinar o povo de Deus. Porque aqui, ó, a gente fez uma análise básica aqui, coisa de menos de 20 minutos, para você trazer para um sermão completamente enriquecedor. É lógico que você, aqui nós estamos num ambiente de aula, e a forma que você vai expor isso aqui vai ser diferente. Porque aqui nós estamos num ambiente de ensino, sendo bem mais detalhado. Lá você vai ter que expor num ambiente de pregação. Mas, isso aqui que eu trouxe é para que vocês entendam a importância de fazer a análise histórica, teológica e literária do texto. Até aqui alguma dúvida? Tudo tranquilo? E assim, irmãos, é o que eu falo com vocês. Hoje, a gente tem comentário, a gente tem a própria Bíblia de estudo, né? A gente tem um monte de ferramenta e às vezes a gente não faz isso. A gente teve quem fez por nós, a gente só precisa usar. É aquela frase do Clóvis de Barros, não sei se vocês já viram, que ele fala que o cara escreveu a fórmula de Bhaskara, ele só tem que aplicar. Então, se ele lê e não entende, ele tem que tomar vergonha na cara, porque se tem um cara que escreveu, ele tem que, no mínimo, conseguir aplicar. Então, irmão, se a gente tem 2000 anos de escrita teológica, de comentário, de escrita histórica, só para a gente usar, tem gente que escreveu, tem gente que, o pastor Douglas já deu até exemplo, tem gente que deu a vida para que esses escritos chegassem a nós. O mínimo que a gente tem que fazer é isso aqui, ó, tirar 20 minutos para poder utilizar das ferramentas e alimentar melhor o povo de Deus, amém? E sobre falar em 20 minutos, nós vamos trabalhar homilética. E já está todo mundo com o slide na mão aí? Falando de minutos. Agora, os minutos nós vamos deixar para depois. Agora vocês podem passar para o segundo slide. Está aí, como eu sempre gosto de começar as minhas aulas, com as referências bibliográficas. A homilética, irmão, basicamente ela é a ciência da pregação. Então eu trouxe para vocês algumas referências bibliográficas a respeito de pregação. Aqui, ó. Duas das que estão no slide, eu tenho aqui, trouxe para vocês verem, já li os dois, que é o Pregação Expositiva de Hernandes Dias Lopes e o Pregação Só de Timothy Keller, Comunicando a Fé na Era do Ceticismo. Irmãos, aqui no slide eu ainda deixei o Teologia Bíblica da Pregação, que esse já é um livro mais denso. Ele vai ter uma informação mais teológica, uma informação mais complicada. Esse livro aí tem que ter dente para comer ele. Mas eu acredito que ao longo da caminhada, em algum momento vocês vão conseguir pegar um livro desse aí para poder destrinchar. E o último é o Como Preparar Mensagens Bíblicas. Esse último, assim como na outra aula, eu encorajei vocês a comprarem e terem na biblioteca de vocês o curso Vida Nova de Teologia Básica de Hermenêutica e Homilética, o Como Preparar a Mensagem Bíblica. Desse tema é o que eu encorajo vocês a comprarem e terem na biblioteca de vocês. Porque tudo que a gente vai trabalhar em homilética aqui, esse livro trabalha. Então você vai poder abrir ele, revisar o que a gente está trabalhando, ou até mesmo implementar, porque, como eu disse, a gente está trabalhando de forma introdutória, ele tem de forma aprofundada. Vocês vão conseguir absorver melhor o conteúdo e até mesmo ver novas coisas que pelo nosso tempo nós não vamos conseguir trabalhar aqui. Até aqui alguma dúvida? Passando aí para o nosso próximo slide, nós temos mais duas referências bibliográficas. Como vocês podem ver, essas referências aí são o que nós chamamos de a biografia. Eu acredito que vocês saibam. Biografia basicamente é um livro que conta a história com algum
com alguma intenção, vamos dizer assim, com uma intenção. É igual, semana passada eu contei para vocês a minha história. Dentro da minha história eu trouxe vários conteúdos teológicos, bíblicos dentro da minha história. As biografias, elas fazem isso. Eu trouxe ali para vocês a de George Whitefield, que foi um dos maiores pregadores da história do Evangelho. Então aquela biografia, ela vai trabalhar a história de Whitefield relacionada à pregação. Até mesmo porque, irmãos, principalmente os homens da era de Whitefield, eles eram excelentes pregadores, excelentes homens de Deus, mas eles eram péssimos para escolher esposa. A esposa de George Whitefield mesmo deixou o filho dele morrer de frio, com 4 anos de idade. Contemporâneo dele, nós temos John Calvin, que casou com uma mulher que era divorciada, tinha 2 filhos. Dentro da biografia você vai ver como era o casamento desse cara. Então assim, dentro ali você vai ver a pregação, que é o que nos interessa, né? A biografia de George Whitefield, de forma intencional, para você ver como era a vida de pregação de George Whitefield. Como ele verdadeiramente entregou a sua vida para fazer isso aqui. E o famoso, todo mundo conhece, John Wesley, que através de seus preceitos e seus ensinos, que foi fundada a nossa denominação. E assim, companheiros, né, de ministério. Sim, companheiros de ministério. E os dois, o interessante dos dois é o mesmo que eu disse na aula passada, quando eu estava contando a minha história, a unidade na diversidade. Porque os dois, eles tinham pontos teológicos que eram completamente divergentes. A ponto de, um dado momento, um repórter foi entrevistar George Whitefield e ele perguntou se ele ia encontrar John Wesley no céu, porque os dois divergiam muito, se eles iam estar no mesmo céu. Aí ele respondeu, claro, estaremos no mesmo céu, só que o Wesley vai estar bem mais perto do trono do que eu. Ou seja, isso mostra a sabedoria de um bom pregador, que é o quê? Ao invés dele fazer picuinha, ele falou assim, eu, John Wesley, vou estar no mesmo céu, só que ele vai estar bem mais lá perto do trono, eu vou estar mais aqui. Ele ainda enalteceu John Wesley. E de tudo que John Wesley fez, um ponto interessante que eu acho que John Wesley diz, é que na visão dele, só os mestres poderiam fazer o uso do púlpito. Só os mestres poderiam trabalhar com a pregação. Porque John Wesley, ele era um homem também, apesar de suas outras inclinações, ele era um homem muito devoto da pregação. E ele via que a pregação no tempo dele já estava uma coisa completamente bagunçada. E ele entendia que os mestres, dificilmente, irmão, o mestre ele vai fazer alguma coisa de forma bagunçada. Dificilmente. Ele vai estudar, ele vai esmiuçar, ele vai aprender para depois ele aplicar. Então, para John Wesley, na época dele, tem que falar isso também, né? Só os mestres podiam fazer uso do púlpito e ser pregadores. É óbvio, irmãos, que nós não podemos pegar isso e trazer para os dias de hoje. A época de John Wesley é muito diferente da nossa. É igual eu estou falando, na época de John Wesley, essa análise que eu fiz para vocês aqui de forma simples e rápida, é meses para se fazer. Que às vezes você teria que visitar uma biblioteca que nem tem na sua cidade. Você ia ter que viajar até outra cidade para então ler aqueles livros, trazer a informação, preparar para pregar para a igreja. E você acha que é todo mundo que pregava que fazia isso? Então, encorajo vocês a lerem biografias. Essas duas aí, principalmente. Até aqui alguma dúvida? Alguma colocação? Então, próximo slide vai trazer o conceito básico de homilética. A homilética é a arte e a ciência da pregação. Seus fundamentos envolvem princípios teológicos, técnicos, comunicativos para uma pregação eficaz. E aqui nós vamos trabalhar com vocês os princípios técnicos e os princípios comunicativos da pregação. É o que vai ser trabalhado no nosso curso.
Os princípios teológicos da pregação, vocês vão encontrar nas referências bibliográficas que eu deixei. É só vocês procurarem o pastor de vocês, inclusive até tem o Teologia Bíblica da Pregação. Se algum dia vocês se sentirem inclinados a ler, é só pegar emprestado, devolve, viu, irmão? Porque o que tem gente que pega livro emprestado e não devolve é loucura. Então, já vamos passar para o próximo slide. Aqui nós vamos começar a ver alguns pontos básicos de uma boa homilética. Estou vendo a hora aqui para não passar. O primeiro princípio é o fundamento bíblico. A pregação deve estar enraizada na Bíblia, sendo fiel ao texto sagrado. E a interpretação correta do texto é essencial. Ainda coloquei aqui, hermenêutica. Que a nossa pregação, irmãos, cada ponto eu vou falar só um pouquinho, porque a gente tem muito ponto para ver. A pregação está aparecendo muito para mim agora, não sei se já apareceu para vocês, o profeta novinho, vocês já viram? Um rapazinho novinho, profeta, aí ele vai pregar. O que ele menos prega nas pregações dele é Bíblia. Ele prega tudo. Sai orando a cabeça, tudo que você imaginar, esse homem prega, menos a Bíblia. E um dos princípios da homilética trazer isso. A pregação de um bom pregador, que seremos nós aqui, ela tem que estar enraizada na Bíblia. Ainda que ao longo da pregação nós vamos contar histórias, nós vamos fazer ilustrações, nós vamos citar coisas extra-bíblicas, mas a pregação ela tem que estar enraizada nisso aqui. Fugir disso aqui é problema, na certa. Não tem conversa. E outra coisa também, irmãos. Você deixar a sua pregação fundamentada na Bíblia, ela traz para você segurança. Você jamais vai incorrer em erro, uma vez que você fez a análise hermenêutica do texto, como o segundo tópico fala, e a sua pregação está fundada na Bíblia. Você não vai correr em erro, você não vai ensinar nada errado para ninguém. Ninguém vai sair daqui com conhecimento todo se você fizer isso. Lembre-se que além de um tópico principal da homilética, é uma proteção para você, pregador. Se fixar e pregar só o que está na Bíblia. E o que muitas vezes acontece é a pessoa achar que o que está na Bíblia, entre aspas, é pouco. Mas como a gente acabou de ver aqui, quando você senta para fazer uma análise, de 3 versículos basicamente, a gente tirou uma análise aqui de mais de 20 minutos. Então a Bíblia não tem pouco conteúdo. A Bíblia não é pobre. É o pregador que é preguiçoso. É o pregador que não quer fazer uso da ferramenta. É o pregador que quer colocar o montanismo dele, que a gente viu na aula passada, para florar. Que é abrir aqui e falar o que quiser. E se você não gostou, a pregação não foi para você, foi para Deus, o problema é seu. Só que isso, dentro de uma igreja séria, igual nós vimos lá, as 9 marcas da igreja saudável, isso não existe. A pregação, ela tem que ser bíblica e ela tem que ter os princípios corretos. Segundo ponto, fundamento teológico. A mensagem, ela deve estar alinhada com a doutrina cristã e deve-se pregar Cristo como centro da mensagem. É isso que a gente já tinha até comentado anteriormente. Todo sermão nosso tem que ter Cristo e graça. Isso aqui eu vou falar com vocês de forma exaustiva. Você quer pregar um sermão e contar sobre como Josué deu as 7 voltas nas muralhas de Jericó? Ótimo. Você vai ter que botar Cristo e graça nisso aí. Como você vai fazer? Aí, meu amigo, tem muita ferramenta aí. Ainda bem que o pastor te dá 1 mês de antecedência se você preparar seu sermão. E olha lá, ó, a mensagem ela deve estar alinhada com a doutrina cristã. Isso aqui também é um ponto muito importante. Para vocês, é familiar o conceito de doutrina? Vocês estão habituados? Sabem muito bem? Sim, né? É um conceito, né? Eu imagino que seja doutrina é como se fosse regras, comportamentos. Olha, e aqui é que está
o ponto principal. A escola de onde nós viemos ensinou que doutrina é isso mesmo. Regras e comportamentos. A DAI não está errada. Porque é a escola que a gente vê. Só para vocês entenderem. Porém, doutrina, na verdade, irmãos, ela é um compilado de ensinamentos bíblicos que ao longo dos anos os estudiosos eles foram fazendo de forma mais fácil para que chegasse até nós nos dias de hoje, até os apóstolos de Deus e assim por diante. Doutrina, basicamente, é um compilado de princípios que trazem um ensinamento maior, digamos assim. O exemplo que eu dei, contando a minha história aqui, é igual, vamos supor, a doutrina da Trindade. Ah, essa aqui foi ótima, essa referência que veio agora. Isso aqui que é importante. Se você ler a Bíblia de capa a capa, você vai encontrar isso aqui na Bíblia? Não. Você não vai encontrar o conceito de trindade na Bíblia. Trindade é uma doutrina criada para que a gente consiga entender que o nosso Deus ele é um e se manifesta de 3 formas. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram todo o arcabouço de estudo das várias formas de manifestação de Deus e criaram a doutrina da Trindade. Esse foi um exemplo perfeito para me exemplificar o que é doutrina. Você pode ler a Bíblia de capa a capa, que você não vai encontrar a Trindade. Mas você vai encontrar Deus se manifestando como Pai, se manifestando como Filho e se manifestando como Espírito. E essa doutrina, ela vai te ensinar corretamente tudo a respeito dessas manifestações de Deus. Então, doutrina basicamente é isso. Ou seja, a nossa pregação, ela tem que estar completamente dentro das doutrinas cristãs. Marconi, como é que eu vou saber quais são as doutrinas cristãs? Estudando. É o que a gente viu na semana passada. Você hoje não tem mais a liberdade de não estudar teologia. Um bom líder, ele precisa estudar teologia. E entende, irmãos? Quando eu falo estudar teologia, eu não estou falando para você se tornar um teólogo, não. Mas é saber pelo menos isso daí. As doutrinas da fé cristã, para que na sua pregação você não fuja de nenhuma delas. Então, vocês estão vendo aí que ao longo da aula nós já tiramos 2 liberdades de vocês, né? Vocês não podem mais ficar sem ler, não podem mais ficar sem estudar teologia. Até o fim do curso, vamos ver o que mais vocês vão perder. E lembre-se, tá, irmão? Tudo que vocês perdem é para a glória de Cristo, para glorificar o nome dele, para que vocês se tornem líderes melhores. Próximo ponto, ponto 3, estrutura da pregação. A estrutura da pregação, basicamente, ela se compõe de introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa parte aqui é onde eu vou parar. Até aqui está tudo bem? Ok. Essa parte aqui é onde eu vou parar e vou gastar um pouco mais de tempo com vocês. A estrutura do sermão. Quando você começa a preparar. E aí, irmão, quando a gente vai falar de preparo de sermão, é interessante a gente pontuar uma coisa. Igual eu falei com vocês aqui, no começo aqui, a gente fez uma análise simples de 3 versículos, a gente gastou 20 minutos, mais ou menos. Uma análise simples, 20 minutos. Se vocês vão pregar no livro de Atos, quanto tempo vocês acham que vocês vão gastar para preparar um bom sermão? Se uma análise simples, gastou-se 20 minutos. E para pregar no livro de Atos? Sei lá, Atos 2. Quanto tempo vocês acreditam que é necessário?
Eu creio que vários dias, tá? Eu creio que se elaborar um bom sermão, você gasta alguns dias para poder estar fazendo, não de correr. Eu vi o professor Hernani de Aros falando que ele, para preparar um bom sermão, ele gasta um médio de 8 dias. E o último sermão que eu preparei para trazer aqui sobre os dons ministeriais, eu gastei vários dias também. E principalmente eu tive uma dificuldade porque o pastor deu um tema, né? Ele deu um assunto e eu fiquei pensando, será que vai corresponder ao que o pastor quer que a gente traga? A expectativa dele sobre o que ele quer passar para a igreja? Então foram vários dias gastos para poder elaborar o sermão. Exatamente. Então eu creio que vários dias aí. Dentro do estudo teológico, irmãos, a gente tem um dado que é, em média, 15 horas para se preparar um sermão. Um bom sermão. Porque sermão qualquer, você nem prepara, né? Como a gente foi acostumado aí ao longo de alguns anos. Isso aqui é o mínimo que você vai gastar. Por quê? Irmãos, vamos lá. Entende-se. Quando a gente fala de preparo de sermão, aqui olha só para vocês verem. Como é que é o preparo do sermão para o cara que é vocacionado? Não, eu sou vocacionado na pregação. Vou preparar o meu sermão. A primeira coisa que ele tem que fazer é ler no original. A primeira coisa que o pregador tem que fazer é pegar o Atos escrito em grego e ler o grego. E depois ele vai fazer, a segunda coisa, a sua própria tradução. E após ele ler, fazer a sua própria tradução, aí ele compara a tradução dele com as que nós temos aí hoje. Revista corrigida, revista atualizada, nova linguagem de hoje. Então, irmãos, só para fazer isso aqui, ó, já vai quase a metade desse tempo aqui. Mas aí é o que está. Isso daí, eu estou passando para vocês aqui, mas isso daí eu vou ilustrar de forma mais simples. Isso daqui é cobrado do pastor Douglas e do pastor Robson, no nosso contexto. De nós, é óbvio que vocês não precisam fazer a leitura no original e nem a sua própria tradução. Nós fazemos o que? Usamos da ferramenta. Eu trouxe aqui para vocês o comentário exegético, que é o cara que fez a leitura no original, a tradução dele e explicou o que está acontecendo ali. Só estou mostrando para vocês porque que o preparo de sermão, irmãos, ele não é brincadeira não. É coisa séria. É compromisso sério. É por isso que assim, tem muita gente que pensa que pastor é à toa. Porque só vem aqui domingo à noite e fala. Mas olha aqui o trabalho que ele teve durante a semana para vir aqui domingo à noite falar. Isso aqui é para que vocês entendam que a vida do vocacionado, ela não é simples. Vocacionado é difícil. Porém, é como o Pedro Estrela fala, uma vez que você realmente é vocacionado, fazer isso aqui para você se torna uma santa diversão. Você é personal trainer, não é, Jabs? O momento em que você está ensinando um aluno seu a malhar, para você é uma diversão ou é um fardo? É uma diversão. Hoje eu faço o meu trabalho porque eu gosto, eu amo fazer. Exatamente, é uma diversão. Para mim, é um fardo. Porque eu não sou vocacionado a ensinar pessoas a trabalhar os seus músculos. Então, aqui é mais um ponto, irmãos, onde vocês vão entender se vocês são vocacionados à pregação ou não. Se você acha que para você ficar 15 horas, eu vou tirar o contexto das 15, porque, igual eu estou falando aqui, dentro do estudo da teologia, 15 horas é para quê? É para o ministro mesmo, né? O pastor titular de igreja. Para nós aqui eu vou amaciar, eu vou colocar só 5. Se você acredita que para você ficar 5 horas estudando para preparar um sermão, um fardo, você tem que rever se pregação é para você. É igual a gente falou no início. Esse curso aqui ia servir para isso. Para ver se vocês são realmente pregadores
vocacionados à pregação ou não. Mas uma vez que vocês não são, ainda assim vocês têm preparo para conduzir o GECEL, dar uma aula na escola dominical, conduzir um discipulado, porque vocês têm a ferramenta de interpretação hermenêutica e a ferramenta de preparo de um sermão homilético. Mas vamos trabalhar ponto por ponto aqui para que vocês entendam como é que funciona. Aqui nós ainda estamos dentro do preparo do sermão. Então, irmãos, ele vai se dividir em introdução. Vou colocar só as letras iniciais que tem no slide de vocês. Desenvolvimento e conclusão. Esses pontos eles têm que ser muito bem divididos. E saber ser muito bem trabalhados. Nos slides à frente a gente vai trabalhar melhor. E vou conseguir expor melhor para vocês. Mas a introdução, basicamente o que você vai fazer é apresentar o tema seu da mensagem e ler o texto. O desenvolvimento. Aí no desenvolvimento vai entrar tudo que a gente olhou em hermenêutica. É onde você vai colocar o estudo que você fez, é onde você vai colocar a interpretação do texto que você está trabalhando, é onde você vai colocar as ilustrações. E na conclusão é onde você vai colocar a aplicação de tudo que você pregou para a vida da igreja. De forma simples e rápida. Geralmente, vamos colocar aqui 30 minutos. Em 30 minutos de sermão, você vai gastar 5 na introdução, 5 na conclusão e 20 no desenvolvimento. O desenvolvimento, digamos assim, é a parte mais importante do sermão. Até aqui alguma dúvida? Não? Então, vamos para o ponto 4. O sermão, ele precisa ter clareza e simplicidade. A linguagem deve ser compreensível e acessível ao público e nós devemos evitar termos complicados ou teológicos sem explicação. É o que a gente viu aqui no final da aula passada, se eu não me engano, que é o preciosismo acadêmico. O sermão ele tem que ser simples e na linguagem que o nosso público entenda. Às vezes você vai pregar para um público que ele necessita que você traga uma linguagem mais rebuscada, que você traga um contexto mais técnico. Mas às vezes você vai pregar para um público simples. Aí você chegar para um público simples e falar lá, igual eu falei, a palavra em grego e traduzir para português é desnecessário. É só você já trazer o conceito já traduzido, que está no comentário, expor e falar. Quanto mais simples, melhor. O nosso público aqui, vocês acreditam que se encaixa em qual? No simples. Público aqui, Igreja Juventude Reflexo. Simples, certo? Então, nós devemos ser simples. Ainda que, quando você for estudar, você pode fazer um estudo complexo. Você pode fazer um estudo denso. Mas na hora de apresentar de forma simples. E contemporânea também. É o que eu disse lá no princípio da aula de hermenêutica. É você pegar conceitos que às vezes no texto bíblico é complicado e é para outra cultura e trazer para os nossos dias de hoje. Porque os mesmos problemas que a gente enfrenta. E conseguir fazer durante o seu estudo, pensar na forma de colocar na cabeça do jovem, do adolescente, as complexidades da teologia de Paulo, quando ele vai falar com o pessoal de Éfeso, para não adorar outros deuses. Porque, vamos lá, na época de Paulo, a deusa que tinha lá era Diana, igual a gente viu. Na nossa época hoje, a deusa é a mesma coisa que a Diana fazia, é o que a Anitta faz. A mesma coisa. Então é o quê? É só você contextualizar, trazer e citar o exemplo. Na época de Paulo, era Diana, hoje é a Anitta. Aí o que você fala? A Diana fazia isso, a Anitta faz a mesma coisa. A Diana fazia aquilo, a Anitta faz a mesma coisa. Aí você vai fazendo com que o jovem enxergue que a promiscuidade, porque a Anitta é um exemplo de promiscuidade, não estou falando aqui da vida artística dela, que a promiscuidade, ela não é benéfica para o jovem cristão. Se você for falar lá da Diana, ele está nem sabendo de nada,
pra ele tanto faz, tanto fez, ele vai embora sem entender o que você falou. É que ama, né? Você vai perder o seu tempo falando, ele vai perder o tempo dele ouvindo, ninguém vai sair edificado e por aí vai. Até aqui alguma dúvida? Então vamos para os próximos tópicos. Tópico 5. Unção e dependência do Espírito Santo. A pregação, ela não é apenas técnica, mas ela também é espiritual. A pregação deve buscar a direção e a capacitação do Espírito Santo. Nós vamos ver lá eu já vou pular aqui, mas nós vamos ver mais à frente no tópico de preparação do sermão, introdução do momento de conclusão. A primeira coisa que você faz na hora de preparar um sermão é orar. É a primeira coisa. Irmãos, não existe vida de pregação sem vida de oração. Não existe vida de pregação sem vida de dependência de Deus. E é o que o próprio John Wesley falava também. Se você não pôr fogo no seu sermão, é melhor que você coloque fogo nele. E você não consegue colocar fogo no seu sermão se você não tiver uma vida de oração, uma vida de dependência, uma vida de entrega, uma vida de comunhão com Deus. Aí aqui nós não vamos entrar nesse assunto mais profundo de como ter uma comunhão com Deus ou não, porque eu acredito que vocês já saibam. Amém? Então vamos para o próximo. Conhecimento do público, que nós acabamos de falar. A mensagem ela deve ser contextualizada para a realidade dos ouvintes. Conhecer as necessidades e desafios do público ajuda na aplicação prática. É o que nós acabamos de falar. As necessidades e desafios do nosso público é diferente até mesmo da necessidade e desafio nosso. É por isso que quantas vezes você já ouviu o pregador falar: Deus trabalhou essa mensagem no meu coração essa semana. Só que o meu coração ele tem uma necessidade, um desafio. O coração do jovem que está ali é outra necessidade e outro desafio. E nós, como pregadores, precisamos entender a necessidade e o desafio do jovem, para na hora de pregar, apresentar para ele e sanar todas as dificuldades e ajudá-lo a romper todos os desafios. Isso é maravilhoso, né? Você, na hora de elaborar um esboço, uma pregação, você levar para Deus na oração, falar, você me dá uma pregação que fala com a necessidade, com o que a tua igreja está passando hoje. Exatamente. Isso é fantástico. Exatamente. Assim, é igual hoje, eu já sou um cara mais velho, eu já sou pai, sou casado, eu não sei. Sinceramente eu não sei hoje quais são as necessidades e os desafios do jovem contemporâneo, mas é uma coisa que a gente tem que se atualizar e tem que estar fresco na nossa memória. O que está acontecendo no mundo da juventude? É o que? Está difícil conseguir emprego? Está difícil matar a carne? Está difícil estudar? Não sei. A gente tem que entender os desafios da nossa congregação e procurar orientá-los dentro de uma boa pregação para que eles sejam orientados aqui e não busquem orientação em outro lugar. E o interessante de falar nesse tópico também é que necessidade e desafios de jovens brasileiros é uma, de jovens da juventude reflexa é outra. Que às vezes a gente vai ver, o jovem do sertão, ele tem um desafio lá que nós aqui não temos, que é comida. Ninguém aqui está passando fome nem sede. Então, às vezes, você for fazer uma pregação sobre passar fome, passar sede, não vai fazer sentido nenhum para eles. É igual uma professora nossa citou uma vez, que ela foi pregar na Lagoinha Vila da Serra, que fica lá no Alto de Nova Lima, que é um bairro majoritariamente concentrado por milionários. Ela falou: se tem uma coisa que eu não vou fazer lá é pregar sobre fome, sobre necessidade, sobre dificuldades, porque esse povo lá não passa isso. Se for pregar, a mensagem não vai suprir as necessidades e desafios dele. É uma mensagem que você vai pregar em vão. Tópico 7. Comunicação e expressão. O tom de voz, gestos e expressões corporais, elas devem ser usadas, mas de forma natural e eficaz. Manter o contato visual e interação com a audiência é imprescindível. Aqui é só um leve tópico para que a gente entenda que a gente vai ver, principalmente o próximo tema nosso após a homilética, é comunicação.
a gente vai ver que nós temos que ter uma boa comunicação, mas nós não podemos ser exagerados demais, nem engessados demais. Você não pode subir no púlpito e ficar aqui assim, mas você também não é ideal que você fique aí no meio dos outros e falando aqui e falando ali, porque isso também atrapalha. Então, a gente vai trabalhar isso de forma mais exaustiva dentro do tema de comunicação, mas... O empregado fazer isso aí demais, ó. Olhar dentro dos olhos. E assim, uma coisa, igual a gente está falando aqui, dentro do contexto de pregação, você como pregador, isso não é bem-vindo. Mas existe contexto, o contexto de ministração. A pessoa vem ministrar, aí é outra coisa, irmão, que nós não estamos trabalhando aqui e não é tópico nosso. Até aqui alguma dúvida? Não. Então, a última tópico do slide, vida do pregador. A autoridade do pregador vem de sua vida espiritual e testemunho pessoal. O pregador deve procurar pregar, viver o que prega. Aí isso aqui eu acredito que não gasta eu falar com vocês aqui, é um assunto já exaustivamente falado em todos os lugares, que você tem que ter uma vida reta, e ali está falando moralmente, irmão, que é o quê? Você tem que comprar e pagar, você tem que estar com a vestimenta boa, você tem que estar em dia, você não pode beber e dirigir, você não pode beber no boteco, você não pode fazer uma série de coisas que não convém com a vida do pregador. É o que eu disse aqui sobre a questão da vida do líder. Não existe líder que não estuda, não existe líder que não lê. Assim como não existe pregador que vai no bloquinho de carnaval. Entendeu, irmão? Um crente perguntando pra mim se era pecado ter gato em casa. Eu falei, você tá doido, irmão? Gato na energia. Gato na energia? Eu achei que você estava falando do bicho. Não, gato na energia. Eu tô cheio de pelo dos gatos. Não, gato na energia, perdão pela colocação. Falei, que isso, ainda tem que perguntar um negócio desse. Não, e outra coisa, irmãos, é terrível o negócio, não precisa nem falar que o pregador não pode ligar com isso, né? Mas você sabe o que o pregador não pode ter? Esse aqui vai escandalizar vocês. PDF grátis de livro no computador. Forte. Isso aqui o pregador não pode ter não, irmão. Você quer o livro, você tem que comprar. Mas se ele for disponibilizado, se ele for de domínio público, é outra conversa. Domínio público pode. É porque igual esse livro aqui, ó, vou te dar um exemplo. Esse aqui, ele não é de domínio público. Ele é de domínio da editora Ragnos e do Hernandes Dias Lopes. Se você encontrar o PDF dele, é pirataria. Aí, e outra coisa, aí há uma leve abertura, mas aí eu tomo conversa depois. Se você já comprou, se você pode pegar ele digitalizado, fica mais fácil de preparar um sermão no computador. E é outra conversa. Mas não existe PDF grátis na vida do pregador. Qualquer livro, qualquer coisa que vocês for comprar, tem que pagar, tem que comprar. E assim, aqui a gente poderia gastar horas falando, né? O que pode e o que não pode. Tem o gato na luz, tem o gato da televisão também, vocês já viram, né? Tá na moda agora. Você compra a caixinha, ela tem todos os canais, de todos os streams, e você paga R$50. Aí você acha que todo mundo está recebendo? Não tá. Então, irmão, isso daí tá dentro do tópico maior de ética cristã, que é onde você tem que entender como tem que ser a sua vida para que você seja um bom pregador. Porque a gente pensa que não, mas a todo minuto a gente está sendo observado pela nossa audiência. Todo canto que a gente está. E aqui, irmãos, eu vou citar uma história para que vocês entendam. Porque a nossa escola nos ensinou também que assim, vou te dar um exemplo. Você não precisa parecer para ser. Se você já está bom. Só que isso está errado, irmãos. Principalmente para a vida do líder e para a vida do pregador. A história que eu vou contar é o seguinte. E é uma história real, tá? Pouco tempo depois de Jesus ali, a gente teve um imperador em Roma, que ele tinha uma esposa muito bela. E saiu um assunto de que essa esposa estava traindo ele.
Aí ele pegou todos os generais dele e mandaram investigar por semanas e meses. Os generais investigaram, generais diferentes, de províncias diferentes, eles investigaram, todos eles chegaram com o mesmo veredito. Falaram com ele: Senhor, ela não está te traindo. Ele falou: ótimo, agora vocês peguem ela e executem ela. Eles falaram: mas por que se ela não está te traindo? Aí ele falou: a mulher de César, não basta ela ser fiel, ela tem que parecer fiel. Então, se para o meu povo ela parece que está me traindo, para mim ela já não serve. E é a mesma coisa na vida do pregador. Não basta você ser um bom homem de Deus, você tem que parecer ser um bom homem de Deus. Se você transparece que não é um bom homem de Deus, você já falhou como pregador, como líder e por aí vai. Aí a gente coloca dentro disso um arcabouço de diversas coisas. Mas que sim, pela graça de Deus, eu acredito que nenhum de nós aqui extrapola nenhuma dessas vertentes. Mas a gente vê muitos por aí, né? Que extrapolam. E assim, irmãos, quando eu falo extrapolar, eu vou dar um exemplo simples. Irmãos, um pastor de igreja, ele não convém para ele subir no púlpito para pregar de Rolex. E aqui, presta atenção no que eu estou falando. Ter um Rolex é pecado, nós vimos aqui hoje? Não, mas não convém. Principalmente no nosso público, que é majoritariamente pessoa mais carente. Aí você vem aqui pregar com um relógio de 150 mil reais. Aí, para eles, você já está parecendo, parecendo ostentador. Aí, sua vida de pregador. Aí, assim, você vai perder a atenção da sua audiência. Ainda que você seja homem de Deus, seja bom orador, você tem que entender o contexto que você vive. E para aquele contexto, você tem que parecer ser um bom homem de Deus. Além de ser. Porque também não pode ser só parecer e não ser. Você tem que ser e parecer. É o que uma professora nossa falava muito. Que ela conta que uma ovelha dela queria fazer uma tatuagem de caveira. Aí ela falou: não, mas é porque a caveira é igualdade, porque por debaixo das peles todos nós somos um esqueleto. Aí ela falou de forma simples assim: quando eu falo com você caveira, qual que é a primeira coisa que você pensa? Isso que você está me falando? Aí a menina falou: não, a primeira coisa que eu penso, caveira é bruxa, é magia negra. Ela falou: não, então pronto, então acabou. Então não convém você ter uma tatuagem de caveira. E por aí vai, irmãos. É sabedoria. E é o que, aqui eu já estou finalizando, tá? Porque já deu nosso tempo. É mais para vocês entenderem que quando eu falo isso, eu falo sério. Se para você é realmente para vocês, se é para vocês, a vida de líder e a vida de pregador. Porque além das renúncias que a vida cristã já vai oferecer a vocês, vocês vão ter que fazer renúncias maiores. Renúncias essas que às vezes nem seria necessário. Como eu disse aqui no caso do Rolex. Aí igual, vamos supor, você é um grande empresário. Quando você for sentar na mesa com grandes empresários, você precisa de um Rolex. Mas não para pregar aqui na Juventude Reflexo. E isso são coisas que vocês vão ter que fazer na leitura na sua vida, para que vocês possam identificar aonde vocês vão melhorar, para que vocês cresçam. Porque tudo isso que está sendo ensinado aqui, principalmente é para o crescimento, não só da igreja, mas de vocês também, como pessoas, como líderes, e por aí vai. Então, até aqui alguma dúvida? Alguma colocação? Só um amém. É só agradecer o tempo de vocês e pedir mais uma vez que vocês orem, né, agradecendo a Deus pela aula que nós tivemos aqui, para que Ele enraize todo esse conhecimento na nossa mente e no nosso coração. Jesus, nós te damos graça porque Tu és bom, eternas são as Tuas misericórdias para sempre e ela nos alcança todos os dias. Pai, obrigado por esse tempo de qualidade.
aonde o Senhor aprove trazermos aqui para aprender mais, Senhor, aprender sobre a sua palavra, aprender como criar um bom sermão, como ser verdadeiros pregadores, como ser homens e mulheres do Senhor que glorifiquem e exaltam o teu nome. Jesus, que nós não venhamos somente parecer ser cristãos, que nós não venhamos apenas ser, mas que nós venhamos, ó Deus, juntar essas duas coisas para que o teu nome seja glorificado. Que todo o ensinamento, Pai, que foi nos ensinado aqui hoje, venha estar cravado em nossos corações e que nós venhamos ser praticantes dos mesmos, Pai. A tua palavra diz que aquele que conhece a tua palavra e não pratica, ele se faz mentiroso. E assim nós não queremos ser, Pai. Nós queremos ser homens e mulheres que conhecem a tua palavra, que obedecem a tua palavra e que caminham segundo a tua vontade e os teus princípios, Pai. Leva-nos em casa para as nossas casas, livra-nos de todo mal, cobre-nos com teu sangue, nos dê um culto, Senhor, de Santa Sé abençoado, maravilhoso, que nós possamos fazer uma festa maravilhosa aqui para exaltar e bendizer o teu santo nome. Continue abençoando a vida do teu filho, Marconi, que se dispôs a trazer, Senhor, o ensinamento, tudo aquilo que o Senhor já colocou dentro dele para transbordar em nossas vidas, Pai, e que o teu nome seja glorificado. Senhor, eu aproveito também agora para entregar a consagração, Senhor, a Ti, e que tudo que nós fizermos seja para honrar e glorificar o teu nome, não para nós e não por nós, mas tudo para o Senhor e tudo sobre o Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, assim nós cremos e oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado a todos.